já é mais preocupada, né, em buscar a felicidade. Para umas é o casamento, para outras é o trabalho, para outras é o filho. O homem, normalmente, se pergunta se ele é feliz, ele não sabe responder, porque ele diz, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que estudar, tenho que isso, tenho que comprar um carro novo. E vocês falam muito de felicidade. Como convencer as pessoas que, independe de quanto elas ganham, independe de onde elas moram, independe de se é casado, se é solteiro, se tem filho, se não tem, que elas têm que ser felizes, porque isso evita muitas doenças, não é? Totalmente. E eu Pois é. acho que um ponto, até também queria saber a opinião da Edna a respeito disso, mas é assim, ó, é a conscientização do homem que ele tem que olhar para ele mesmo. Se você não fizer isso aí, não é só falar. Mas é difícil, não é? Então, olhar para ele mesmo, hoje, até isso é um tema lá da neurociência que é bem legal, que dá para a gente usar, que só o fato de você fazer oração, que o homem também desligou desse negócio, só de você ajoelhar, botar a mãozinha Pois junto e é. tal, aumenta em 7 ml por minuto o fluxo sanguíneo no lobo pré-frontal, né? Isso aumenta a capacidade de raciocínio, quer dizer, você tem uma inteligência, né? Ou seja, daquela de tomada de decisão muito mais efetiva, então você começa a convencer os caras. Aí Exatamente. eles começam a olhar para isso, é assim? É assim. É. É. E aí eu vou fazer um adendo respondendo a pergunta da Lili. Existe na neurociência o estudo cerebral do comportamento do homem e da mulher. Uhum. O homem é de um jeito, a mulher é de Bem outro. diferente, Harvard né? fez um estudo para entender quando a mulher se sente feliz e quando o homem se sente feliz. Justamente porque felicidade, primeiro que para cada indivíduo é algo completamente diferente. Mas existe o básico entre mulheres e homens. E aí, esse estudo chegou à conclusão que a mulher ela se considera feliz quando ela consegue equilibrar vida pessoal, familiar e profissional. Ou seja, um tripézinho básico aí, né? A mulher sempre se sobrecarregando. E o homem, ele só se considera feliz quando ele consegue reconhecimento financeiro. Isso. Tá aí a resposta. Isso. Então, Lili, a resposta para você em primeiro lugar, o homem precisa entender que a mulher é diferente dele e a mulher precisa entender que homem é homem. Homem, não adianta você querer que o homem pense como você. Não. O homem sempre vai pensar como homem e a mulher sempre vai pensar Mas como não mulher. foi essa Mas questão. o autoconhecimento, aí sim, vai fazer com que a gente busque o equilíbrio entre ambas as coisas. Mas sem autoconhecimento e saber que cada indivíduo tem a sua forma de pensar, nada Mas então a funciona. minha pergunta volta, porque assim, a Hash faz muita palestra para chão de fábrica. Fábrica, Chão de correto, fábrica, né? sim. São pessoas que a gente sabe que tem uma remuneração menor. É mais para sobreviver. Daí nisso que você está falando, que o homem se sente feliz quando entra o dinheiro, quando ele se sente Ele provedor. se considera feliz. Se for nesse caso, tem pouco homem feliz. Como é que a gente resolve Não, isso? Mas Mas a o quantidade, churrasquinho mas não do é final de quantidade semana é de felicidade. dinheiro. Porque ele adquiriu um Exato, é negócio. isso que eu ia dizer. Aí, Lili, entra por isso que eu falei, o nosso julgamento. Porque talvez o que eu acho que seja reconhecimento profissional, para Fernanda não é. De repente, se eu ganhar 10 mil por mês, eu acho que é uma mixaria. E a Fernanda vai ficar feliz da vida, meu Deus. Então, para cada indivíduo, como o Jefferson falou, talvez para quem está no chão de fábrica, só o fato dele pagar o aluguel dele em dia e não dever nada para ninguém, tá ótimo. Ele já se sente feliz. Ou dele ter uma casa própria e o carro. Ou não pagar Exatamente. aluguel. Assim como a Pronto. gente conhece pessoas É. que são donos da empresa, tem tudo Que e não se é sentem, feliz. andam de helicóptero, de jatinho e se sentem infelizes. Vive Então burnout. é uma percepção individual. Exatamente. É. E aí aonde a gente trabalha tudo isso, aquilo que o Jefferson falou, autoconhecimento, a gente buscar as nossas origens, entender de onde nós viemos, entender o nosso passado. Exato. Jefferson, eu tenho uma pergunta. Sim. Qual é a orientação que você daria para os homens? Porque eles vão nos ouvir. Se Deus quiser. Eles vão nos ouvir, porque a gente vai compartilhar um monte. E as mulheres forçarem, eles vão nos ouvir? Qual é o começo? Aonde que eles podem começar a se conscientizar disso? O básico. O básico. O básico, veja assim, ó, as primeiras coisas que a gente fala, inclusive nas palestras, é que o homem entenda, por exemplo, um númerozinho para que o homem entenda aí. Cada 100 óbitos no Brasil, 68 é homem. Então, para aí, senta, você está ouvindo a gente, né? Gente, é grande. É grande. Então, a gente grande. sempre vai, a primeira coisa que a gente apresenta nas palestras é uma foto do baile da terceira idade. Só tem mulher. Só as veinhas. E aí a gente fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, gente, vamos fazer um compromisso aqui, nós vamos chegar no baile da terceira idade inteiros. Então você tem que chegar nos 80 anos, porque a nossa média é 73, 72,6, 73. Então vamos subir 7 anos, essa é a nossa meta. Então,
Só que esse programa de conscientização vai um negócio que a Edna está batendo bastante aqui, que é fato. Ele vai ter que, por ele próprio, se movimentar para se conhecer, né? Agora, a primeira coisa que nós temos que fazer com eles realmente é aquele negócio que nem crianças, tem que ir insistindo, insistindo, insistindo. Tanto que, para o ano que vem, a hash, nós vamos colocar o slogan nosso para o ano que vem, vai ser hash o ano todo. Porque 37% de nós homens, nós morremos por causa de AVC, problema circulatório, AVC, Sim. infarto, essas coisas Sim, é o correlacionadas. E cânceres, neoplasias, 26, 27. Os dois você tem que tomar atenção, pelo amor de Sim, Deus, né? Não estou sim. desmerecendo Mas ninguém uma aqui, não. pressão alta, o cara já tem que Mas, prestar atenção, né? Jesus, o outro dá quase 50%, 37%, é um número altíssimo. E está subindo. E o câncer, que a Edna falou, está subindo. Então, assim, então nós temos que fazer o homem, assim como as mulheres, eu acho que vai ser a única forma. Por isso que a hash existe. Todo ano e batendo na tecla durante todo o O tempo. ano todo, né? O ano todo bater isso. O ano todo batendo na tecla a respeito dos cuidados. Então, nós vamos ter o Novembro Azul, eu não me lembro qual que é as outras cores e os meses. A gente está fazendo um levantamento para fazer a campanha. Mas assim, então, no mês do coração lá vai ser batido muito na tecla e falar de tudo. Tanto que no Novembro Azul agora a gente fala de câncer de próstata, é óbvio que o cara quer ouvir aquilo, mas a gente dá a importância de quanto com uma síndrome metabólica, que pouca gente fala, Sim. né? Eu falando com o Roberto, eu sei que ele fala muito disso, interfere na saúde geral do homem, que pode gerar cânceres. Isso quer ver, eu fui numa médica, né, a doutora Sandra, ela é como é que fala de pele? Fugiu. Dermatologista. Né? E eu fiz o teste de DNA e deu um número meio estranho lá para a pele lá, né? Eu falei, deixa eu ver o que é isso, né? Alterou muito a curva, né? Ela falou assim, sim, então o número é alto, então precisamos cuidar disso. Eu falei, mas assim como... Claro, preste atenção na luz solar e tal, tudo aquilo que a gente já sabe. Ele falou, mas a principal causa para gerar uma neoplasia, se você pegar realmente alguma coisa de pele ou qualquer outro câncer, são inflamações do organismo, que começa pela inflamação do intestino, que é onde passa tudo. Não é assim, Adriano? Exatamente. Então, o homem tem que começar a se conscientizar agora dessas coisas. É fácil? Não, mas nós montamos a hash realmente para fazer um trabalho igual a rede, realmente, fazer de longo prazo. Por isso que nós alteramos, o Estatuto vai alterar agora de rede masculina de combate ao câncer para rede de saúde do homem, para a gente integrar. Uhum. Sim. E trabalhar o conceito da saúde, né? É uma das coisas que o Roberto fala muito, e eu acho que é bem importante a gente entender que a saúde, na verdade, ela deve ser essa questão da prevenção, a gente cuidar do antes, né? O que acontece? O homem vai ao médico quando já adoeceu, Isso. né? Às E vezes aí, não tem mais jeito. não, aí já não tem mais. Ah, mas e aí uma coisa clássica dos homens, quem procura acha. Porque o fulano foi lá e descobriu um câncer, como se o fato de ter ido ao médico deu câncer no homem. Não, ele já estava e só foi porque estava com os sintomas. E as doenças não controladas é que nos levam a outras doenças. Pressão alta, que é uma coisa que a gente acha tão simples, mas ela acaba trazendo, entre tantas outras coisas, impotência, viu? Então, não cuide da pressão, que você vai ter problema em outro tipo de pressão. Ah, é só a pressão. Não cuidar da pressão, com o tempo você vai ter problema de impotência. Dá uma pesquisadinha básica aí. Aí, quando o reflexo chega no pênis, daí ele corre. Aí, opa, peraí. Por que não cuidou da pressão antes? Por que não controlou o peso? E tantas outras coisas, né? A questão do processo inflamatório. Tantas doenças. Então, as doenças não controladas nos levam a desenvolver outras doenças e patologias mais sérias que sim podem nos levar à morte. O Roberto fala também que ele foi pesquisar para entender por que tem mais mulheres, a história de que tem 7 mulheres para cada homem, né? A história toda, só que não. Nascem na mesma proporção, homens e mulheres, só que as mulheres têm a cultura da prevenção e o homem não tem. Então eu acho que de tudo que nós falamos aqui, o básico a gente precisa entender que somos corpo, alma e espírito. Não adianta só cuidar do corpo, né? Ah, nossa, 100% corpo, não cuide da mente e não cuide do lado espiritual. Vai ter um desequilíbrio.